Efésios 6, 10 a 24. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada abrir da minha boca palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também o meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibais o vosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e o amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto, quando fala-nos de uma armadura, nós não podemos achar que ninguém veste uma armadura de brincadeira, por brincadeira, né? Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Por isso que nós precisamos entender que nós somos uma igreja, uma comunidade que está em batalha. Quando a exortação é para ter ou revestir com uma armadura, significa que não é brincadeira isso. Significa que não é algo simples. Ninguém está aqui a passeio. É guerra. É guerra. É uma igreja que está lutando. Se nós tentamos ver com essa série que essa igreja que ora, age, que vive de acordo com a vontade de Deus, que ela é escolhida, separada por Deus, que compreende quem é ela, a partir de agora, então, é como que viver. Se nos últimos capítulos, desde o 4, já está sido a aplicação do que é ser igreja, de como viver de uma maneira de igreja, é preciso compreender, e como Paulo termina a sua carta, em clima de guerra. O problema é que aquela propaganda de seus problemas acabaram, começa a trazer um pouco de dificuldade para as nossas vidas. Mas é uma crise, sim. É uma crise porque talvez você já deve ter se perguntado, às vezes você não deve ter falado, mas você já ouviu ou na sua mente: se agora eu pertenço a Cristo, por que eu passo por dificuldades? Poxa, Ele não me salvou. Poxa, Ele não transformou a minha vida. A gente tem visto desde o início do livro de Efésios, capítulo 1, falando a respeito da bondade de Deus, capítulo 2, falando da nossa eleição, que Ele nos salvou pela graça, somos um povo. Depois falando do mistério do que é pertencer a Ele, que não tem mais diferença nenhuma, judeu e gentil, nós somos um povo só. Poxa, nós somos escolhidos de Deus. Ele nos salvou, Ele nos redimiu. E por que eu tenho que viver sofrendo nesse mundo? Poxa, Ele é Deus Todo-Poderoso.
Ele é o Deus que sabe todas as coisas, é aquele que tem poder para curar, é aquele que tem poder para ressuscitar mortos, é aquele que tem poder para transformar a nossa história. E por que eu passo por tudo isso? É verdade que você vai tentar achar tantas respostas, mas talvez esse questionamento só vai passar em nossa mente e conseguir obter uma resposta válida quando entendemos que nós estamos em guerra. E que se nós estamos em guerra, é justamente porque você foi transformado, porque você agora pertence a Cristo, que seus problemas vão aumentar. Talvez a propaganda tinha que ser diferente. Se antes anunciavam, venha a Cristo e seus problemas acabaram, a propaganda tinha que ser, venha a Cristo que você vai começar a ter problema. Não parece ser uma maneira otimista ou animadora de você chamar alguém ao Evangelho, né? Não é uma maneira que nós chamamos talvez adequada e boa para falar para alguém, olha, você precisa de Cristo para a sua vida. Você precisa de Cristo na sua vida, que sua vida vai mudar de ponta cabeça. Muita coisa vai mudar e você vai ter dificuldade. Não anima ninguém, né? Isso não é o Evangelho que chama a atenção. Não é o Evangelho que arrasta multidões. Mas esse é o Evangelho. Esse é a palavra de Deus, porque essa vida, principalmente quando transformado, não é uma brincadeira. Essa vida é quando nós compreendemos que agora nós pertencemos a Cristo, nós temos um inimigo. Nós ganhamos um inimigo de presente. E esse inimigo não está feliz porque agora a gente pertence a Cristo. Pelo contrário, ele está furioso. Por isso que começa agora os problemas. Se antes não tinha problema, era uma dificuldade, porque o diabo estava tranquilo com a sua vida. A partir de agora, pertencente a Cristo, agora sim, reconhecendo o verdadeiro Evangelho, agora sim, você está em guerra. Coisa principal que nós precisamos entender essa noite. Essa vida diante de Cristo, como transformados e salvos, é guerra. Não é um passatempo, não é uma maneira boa de se viver, não é um clube, não é uma sociedade, não é uma ONG, não é só uma reunião de amigos. Bem-vindo à guerra. Bem-vindo à batalha. Porque nós estamos numa guerra que ela é uma guerra espiritual. Muito tem se falado muitas coisas. Desde os anos 80 tem um movimento muito grande de batalha espiritual, hoje já está bem menos. Que muitas coisas foram ensinadas de uma maneira bem equivocada, mas a realidade é uma só. A batalha existe. A batalha é verdadeira. E a batalha, ela é nítida. E uma notícia que eu queria te dar, se eu já não te dei algumas que não foi tão animadoras, é que não existe ninguém que fica fora dessa batalha. Não existe ninguém que fica isolado e fala assim, não, eu vou optar por não entrar em confusão. Deixa o mundo espiritual em suas lutas. Eu não vou entrar nessa briga. Não existe essa opção. Se você foi crente, transformado, salvo pelo Senhor, você foi arregimentado. É esse o texto tão usado na Bíblia. Você foi convocado. Você foi chamado. Você
está em guerra. Não tem como você querer fugir dessa guerra. Não tem como você falar assim, não, alguns que são mais crentes batalham, outros a gente fica aqui só na retaguarda. Ou assim, não, eu não quero brigar com ninguém. Não existe. Não existe essa opção. Automaticamente você está em guerra. Sabe essa tentativa de falar assim, não, eu não sou crente, mas também eu não sou nada. Não existe. Infelizmente não existe. Ou você é, ou você não é. Não existe o em cima do muro. Ou você pertence a Cristo, ou você é amigo de Cristo, ou você é filho, ou você é inimigo. Não tem saída. Não tem para onde correr. Essa é a vida cristã. É assim que Paulo termina e encerra a sua carta. É assim que ele termina a sua carta falando que todos estamos em guerra, e essa guerra é na sua própria vida, é no seu dia a dia, é de como você tem que enfrentar essa sua vida que você está hoje, é de como você tem que batalhar todos os dias. É assim que tem que ser. Se você foi salvo, transformado, agora você tem que viver assim, porque você está em guerra. E a primeira lição é para justamente nos ajudar. Toda a comunidade está em guerra. Então, fique atento. Se você viveu a vida estando na guerra, mas como se não tivesse, fique atento. Fique esperto. Preste atenção. A partir de hoje você precisa compreender isso. Você precisa viver a sua vida compreendendo que você está em guerra. E essa luta e essa batalha, Paulo traz o versículo principal. Eu gosto muito desse versículo, que nos vai ajudar todo o restante do texto e que é o ponto central desse trecho. É Deus que nos dá essa força. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa a falar assim, quanto ao mais, de tudo que eu falei, dos senhores, dos pais, dos filhos, da esposa, do marido, do viver com o Espírito Santo, quanto ao mais, então, a partir de agora, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pela força do poder de Deus, é que você vai entrar nessa guerra. Você só está nessa guerra justamente porque você pertence a Ele. Então é Ele que vai te dar forças para lutar. Você só entrou nessa guerra porque você foi resgatado, redimido, foi salvo. Porque Deus escolheu você para pertencer ao exército dele. Então é Ele que vai te dar forças. É Ele que vai te sustentar, te direcionar e falar assim, eu estou contigo. Você tem que ter forças. É no Senhor e no seu poder. Se você está nele, pertence a Ele, você tem que buscar essa força nele. Porque é Ele que conduz a sua vida. É Ele que conduz a sua história. O problema é, você vive uma vida que talvez você compreende que você está numa guerra, numa luta. Mas é quando você quer viver, achando que você dá conta de viver e lutar. Sabe quando você tem uma tentação? Sabe quando você tem uma dificuldade, um problema e fala assim, não, eu vou fazer isso, e eu vou conseguir passar. Não, você não vai.
Sabe por quê? Porque você acha que você consegue vencer essa batalha sozinho. Eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui, mas sabe aquelas pessoas que você encontra na rua, daí o cara, não, eu preciso contar aquela história, vem pedir dinheiro para você, daí, né? Aí ele conta aquela história, mas aí você fala assim, não, mas você precisa de Cristo, vamos na igreja comigo, né? Aí ele vai falar assim, não, eu só vou quando eu vencer o meu pecado do alcoolismo, eu vou para a igreja, sabe? Sabe quando ele fala assim, eu vou vencer, depois que eu largar, eu vou. Sabe quando ele vai? Nunca. E sabe por quê? Porque ele não vai conseguir. Porque ninguém vence uma batalha sozinho. Ninguém é capaz de vencer uma tentação, provação e batalha pelas suas próprias forças. Ninguém vai conseguir lutar essa guerra, ser vitorioso, porque venceu com as suas próprias forças. Ninguém. Não ache que você vai vencer qualquer fase da sua vida porque você é inteligente. Não é. Você não vai conseguir vencer a provação porque você tem habilidades. Não vai. Você vai se enganar, achando que você é autossuficiente para tentar resolver as suas dificuldades. Não vai. É o Senhor que faz isso, porque se você pertence a Ele, é Ele que te dá forças para vencer. E é Ele que vai te conduzir para a vitória nessa batalha. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, porque o texto nos exorta para a gente permanecer firmes e inabaláveis, porque a gente tem um inimigo que o objetivo principal dele é fazer a gente pecar contra Deus. É destruir, é enganar, é acabar com aqueles que pertencem a Deus. O objetivo do inimigo é fazer com que todos aqueles que pertencem a Deus desobedeçam a Deus. Destruir aqueles que pertencem a Deus. Por quê? Nós somos o inimigo dele. A gente só se torna inimigo do diabo quando a gente pertence a Deus. Se a gente está no time dele, a gente não é inimigo, né? A gente trabalha para ele. E o objetivo dele é fazer que a gente tropece, para que a gente se perca, peque contra Deus, desobedeça a Deus, viva de uma maneira fraquejando contra Deus, deixando Deus de lado. Esse é o objetivo de Satanás. Esse é o inimigo que nós temos, que não tem felicidade alguma em ver a gente quando a gente obedece a Deus. Quando a gente serve a Deus, quando a gente está firme, quando a gente está lendo a palavra de Deus, quando a gente está compreendendo, quando a gente está estudando, quando a gente está vindo à igreja, quando a gente está tendo comunhão. Quando a gente está bem com Deus, é quando o diabo está odiando. É quando ele não quer ver nada disso. É o principal momento que a gente sofre ataques, tentações, provações. Quanto mais a gente busca agradar a Deus, mais ele tenta nos atacar. Por quê? Se a gente não agrada a Deus, ele está feliz. Não preciso ter trabalho com esse aí já está. A gente fica achando que é uma troca de dois poderes grandes, que tem força um para cada lado, e é bem contra o mal, e é isso também. Mas a gente às vezes dá uma deturpada na mente, quando a gente acha que Satanás, ele é tão poderoso, que nós colocamos ele equiparando com Cristo ou com o próprio Deus. Isso é um equívoco. Quando nós achamos que o diabo, ele tem mesmo poder
que o próprio Deus. Não são duas forças iguais, porém opostas. Não, só existe um único Deus. O diabo é só um anjo caído, muito poderoso, sábio e inteligente, não menospreze ele. Mas ele não é maior que Deus, ele não é Deus, ele é uma criatura. Ele é um anjo caído. E nós precisamos compreender que ele é o nosso inimigo e que ele quer levar tantos outros junto dele. Nós precisamos compreender que ele está doido, esperando alguém para derrubar, para matar. Nós temos uma grande dificuldade. Alguns deixam por um extremo, tudo vê o diabo, né? Tudo é coisa do diabo. Tudo é o diabo que está fazendo. Ou nós podemos correr o risco, que é mais frequente nós, de chegar para o outro extremo. Nada é diabo, né? Tudo é a nossa mente, o nosso pecado, o nosso coração. As duas coisas são verdadeiras, mas uma não anula. Não podemos menosprezar. Não podemos achar que não existe. Não podemos achar que o diabo e seus demônios estão por aí. Teve um livro na década de 80, não sei que ano que é, muito antigo, né? Não sei se os irmãos, eu acho que não leram não. Espero que não. Este Mundo Tenebroso. É um livro de ficção que conta a vida de um crente como uma batalha espiritual, como vivendo uma briga entre anjos e demônios. É justamente a expressão usada aqui. Onde se tudo falava, onde tudo você enxergasse essa vida e tivesse anjos e demônios lutando pela tua frente, mas nós não estamos vendo, é uma ficção esse livro. Isso mudou a teologia de muitas pessoas. E esse é um problema. Quando nós achamos que tudo é demônio, tudo está por aí, tudo é o diabo. Não é tudo, mas também é. Esse que é o problema. Quando nós ou ignoramos, ou atribuímos tudo. Como é o comum do ser humano? A gente não consegue ter uma mente centrada nas Escrituras. A gente sempre fica puxando para os lados, né? Mas aqui é compreender que o diabo, ele está bem ativo, com as suas funções limitadas, é verdade. Porque Cristo já venceu. Mas ele não está totalmente imobilizado. Ele está bem ativo. Mas nós vamos só compreender esse papel quando nós entendemos que a nossa luta, ela é espiritual. Como o texto diz, essa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo. Sabe quando isso faz sentido para nós? A gente para de brigar com os outros. Sabe por quê? Você consegue compreender que às vezes tem pessoas que nem sabem, estão sendo usadas pelo diabo para atacar a sua vida. Ou pessoas estão sendo usadas pelo diabo apenas para trazer divisão. Alguns parênteses aqui, eu sei que isso traz muitas dúvidas e confusões. São duas coisas diferentes. O diabo sim pode ter ingerência no meio do povo. É diferente de possessão. E mesmo assim, a gente está acostumado, por que nós vemos hoje em dia, por esse evangelho que se é anunciado pela TV, brincar com o demônio, né? Acham que é brincadeira. Tratar demônio como atração, como entretenimento.
Nem sempre o diabo vai se manifestar como o desenho animado, né? Com um tridente na mão, tentando gritar, eu vou te acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque ele é inteligente. Nem sempre ele vai se manifestar, gritar, nem sempre. Ele é astuto. Ele pode enganar alguns. Aí já fala, não, nós somos uma igreja reformada, tradicional. Isso não acontece aqui. Irmãos, eu confesso que é difícil realmente acontecer isso aqui, do jeito que nós estamos falando. Mas eu não tenho dúvida que o diabo pode usar pessoas e dividir pessoas e acabar com pessoas aqui dentro. Sem fazer barulho. Sem fazer alarde, sem sair gritando. Sabe por quê? 2 exemplos bíblicos. Primeiro, Judas. A Bíblia diz, filho do diabo, possesso. Ele não fez alarde nenhum na ceia do lado de Jesus. Segundo, alguém que foi influenciado pelo diabo, Pedro. Sabe como? Jesus, você não vai morrer não, Jesus. Fala isso não, Jesus. Você não vai se entregar. Vira essa boca para lá. A gente quer você aqui com a gente. Não, a gente vai lutar por esse povo, não vai te prender não. Jesus vira para Pedro e fala o quê? Arreda-te de Satanás. Qual que era o objetivo de Satanás? Tirar Jesus da cruz. Porque ele sabia que se Jesus fosse para a cruz, ele estava perdido. Usando os discípulos para manipular situações com falsa aparência. Não estou falando que Pedro estava possesso, apenas que ele foi influenciado e o próprio Jesus identificou. O problema não é você, Pedro. É Satanás que está te usando e você não está percebendo. Essa é a nossa luta. Não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Sabe aquela pessoa que não cansa de infernizar a tua vida? Ela pode estar sendo usada pelo diabo e você está brigando com ela. Quando você compreende que você está nessa luta, você compreende aquilo que está por detrás da situação que você está vivendo. É quando você compreende que pessoas, quando estão distantes do Senhor, não estão compreendendo o verdadeiro propósito e a vontade de Deus, podem ser sim influenciados pelo diabo. E não é por causa disso que o diabo vai fazer esse alarde, sair gritando por aí, não. Para quê? Para que ele se está fazendo pessoas enganando multidões? Para que ele vai sair gritando? Para que o diabo vai fazer isso? Lembra o texto que nós lemos no começo do culto? O que o diabo fez? Usou a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, para transformar o seu sentido e enganá-lo. Meus irmãos, tem gente sendo usada pelo diabo de púlpito. E não está gritando por aí não. Mas você só vai conseguir compreender se é a ação do diabo quando você conhece a palavra de Deus. Quando você compreende qual é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, opa, isso é enganação. Foi isso que Jesus disse. Pedro não sabia qual que era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Cristo irá para a cruz, para cumprir o seu propósito. Nós precisamos compreender qual é essa luta e parar de arranjar confusão com pessoas. Compreenda o motivo pelo qual ela está levando a fazer aquilo.
Sim, na maioria das vezes é o próprio pecado do coração daquela pessoa, mas também ela pode estar sendo influenciada pelo diabo e seus demônios que estão por aí para atormentar. Nós estamos em guerra, mano. Nós estamos numa batalha, não é uma vida de qualquer jeito, não. O diabo está aqui para trazer confusão. Ele está para trazer discórdia. Ele está aqui para trazer desânimo, desobediência. E a gente tem que estar com os olhos abertos. E parar de brigar com aquilo que está sendo apenas usado pelo diabo, ele nem sabe. Segunda lição, toda a comunidade está em guerra, então se prepare. É aí que ele começa a falar assim, então, se você está nessa guerra não tem para onde fugir, esteja pronto, se prepare. Aqui eu vou passar rápido pelos itens da armadura que poderia ter uma série só sobre eles. E de compreender o que é cada passo. E ele começa esse texto, essa parte, no versículo 13, antes de falar, é para você ficar de pé, porque vai vir o dia mau. Olha, permaneça de pé, porque o dia mau vai vir, e o diabo vai te derrubar. Então, esteja pronto. Ninguém vai para a guerra. Você fala assim, não, alguém passa na tua casa e ei, bora, tá tendo uma guerra lá, bora lá. Você fala, beleza. Vai lá, bermudão. Onde você vai? Ah, estamos indo, beleza, vamos lá. Você vai de qualquer jeito para a guerra? Você não vai. Você vai despreparado para a guerra? Você não vai. Você vai para o campo de batalha e fica lá sentado. Ah, uma hora os inimigos chegam, né? Ninguém faz isso. Na verdade, assim, ninguém deveria fazer, né? Mas parece que às vezes a gente faz isso na vida. A gente está em guerra, mas a gente está como se... Não, uma hora, está tudo bem. Seja pronto, e aí como que é? Pronto é postura, preparado, equipado, com tudo que tem de melhor para você entrar nessa guerra. E como que é isso? Vestindo a armadura. Paulo aqui, ele está olhando para um soldado romano e descrevendo aquele soldado. Lembrando que Paulo aqui ele está preso. Ele está em Roma preso. Ele ficou um tempo lá. Alguns historiadores vão dizer que ele até permanecia algemado constantemente com os soldados. E esse era o rodízio, o ciclo, para a segurança de que eles estavam realmente ali e que ele não iria fugir. Ou seja, Paulo dormia, acordava e ele olhava para o soldado. Ele sabia de cor tudo que tinha um soldado romano. É uma possibilidade, como também saberia muito bem os trajes de guerra do povo de Israel. Mas quando ele olha, ele começa a descrever aquele soldado extremamente preparado, todas as peças que ele precisa ter numa armadura para guerrear, ele tem que estar pronto. Significa que não dá para você ter uma ou outra. Não dá para você pegar uma armadura e falar assim, Tó, fica aí com o capacete. Tó, segura o cinturão aí. Ei, tá com a lança? Vai ali você. O outro, vem cá com o escudo. Não, meu filho, você tem que estar com toda a armadura, por completo. Não tem como você pegar o capacete e não pegar o escudo. Não tem como você estar com a armadura, mas sem sandália. Você vai para a guerra, meu irmão. Qualquer possibilidade ou falha na sua preparação é morte. Qualquer vacilo da sua preparação, do seu treinamento,
você vai morrer, você está em guerra. Então, quando ele diz se prepara, ele olha para todas as situações, olha o soldado e fala, a partir de agora, você precisa compreender. Nós vamos ver que toda essa estrutura é como se fosse um resumo do livro de Efésios. Ele começa a falar das características de tudo que ele já falou. Justificação, salvação, fé. Começa a falar. Ele vai resumindo tudo aquilo que é a vida do crente e transforma isso e fala assim, é assim que tem que viver nessa guerra. E por isso que é bom compreender que essa guerra é espiritual, essa guerra, ela não é deste mundo, se podemos dizer de uma maneira mais espiritual possível. Se ela não é deste mundo, então essa armadura também é espiritual. Se essa armadura é espiritual, pare de viver e transformar cada peça dela de padrão moral para a sua vida. Porque ela é muito mais do que isso. Muito mais do que qualquer maneira pragmática de se viver uma vida. Ela é a ferramenta pelo qual Deus te deu para ter a vitória neste mundo perdido de afronta com o diabo. Então, a partir daí que ele começa com toda a sua lista, né? O cinto, cingivos, então, com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, o cinto da verdade, se a verdade é o primeiro, é o que amarra toda a estrutura, é o que dá toda a firmeza da sua armadura, aquilo que encaixa tudo no seu lugar, que deixa firme é a verdade. E aqui não é simplesmente uma verdade moral, é uma verdade espiritual, que é Cristo. Quem é o contrário da verdade? A mentira. Quem é o pai da mentira? O inimigo que você está lutando. Sinta-se com esse cinto da verdade, que é Cristo, mas a verdade que você tem que estar bem seguro, firmado é Cristo. Esqueça, isso é espiritual, é diante de Deus. Com a couraça da justiça, a justiça é um termo usado já em Paulo no capítulo 1 e capítulo 2, não por uma justiça social, por mais que isso seja também uma maneira de prática de vida, de exemplo do crente, a justiça é a obediência da lei quando justificado em Cristo. Aquele que tem a sua couraça da justiça que veio de Deus é aqueles que pertencem a Cristo, que foram justificados. Viva como um justificado. Viva como alguém que foi declarado justo. Lute nessa batalha através da obra de Cristo na sua vida. Cinja-os com essa armadura. Calçai o evangelho da paz. Talvez esse seja o que mais dá um pouco de confusão, mas o que será uma sandália, né? Uma sandália que traz a paz, o evangelho da paz. As palavras dela dão um pouco de confusão para compreender as suas definições, mas é justamente esse evangelho que te dá paz para trilhar nessa batalha. De que adianta a figura? É você estar numa guerra e os inimigos tinham armadilhas. Se você não está bem calçado, você pode estar com toda a armadura, basta pisar num prego. Você desmorona, acaba a guerra. Você não estiver bem preparado, um detalhe vai te fazer mal. O evangelho da paz é o próprio evangelho, aquele que te dá a paz para viver e guerrear. Mas essa paz de Cristo, sabe quando você pode caminhar seguro, certeza de que aonde você vai pisar não vai ter problema nenhum, que você não corre olhando para baixo, tomando cuidado no prego, você olha para frente, é para a guerra. É quando você tem paz e está tudo tranquilo, você pode lutar tranquilamente.
É a paz que vem de Cristo, que você tem a certeza que você está lutando é por Ele. E assim Ele vai fazendo toda a sua estrutura com o escudo da fé. Talvez esse é o que pode trazer mais distorção, não é nem pela sua definição, é porque hoje nós tratamos a nossa fé como amuleto de sorte, como escudo mesmo, usa até essa figura. O problema é, a fé, ela é sempre atribuída a alguma coisa ou alguém. A fé é em quem? É fé em Deus, mas não como fé naquele que vai resolver os meus problemas. A fé é naquele que é capaz de guerrear e lutar e me salvar. Ou seja, a fé de um Salvador. O problema é que às vezes a gente usa essa figura, né? Não, eu tenho o escudo da fé porque nada vai me atingir. Isso não é uma ferramenta de positivismo. Não é uma ferramenta de trazer algo de autoridade para você conquistar os seus sonhos. Não é essa fé, não. O escudo da fé era um escudo muito grande, um escudo porta que chamaram, que era uma tábua muito grande, e esse texto, esse pedaço, tem um detalhe importante para defender dos dardos inflamados do maligno. Técnica de guerra, fogo nas suas setas, nas suas lanças, aonde poderia chegar e alcançar e ainda trazer destruição. Esses escudos eram formados por madeira muito forte e na maioria das vezes revestida com couro de animais, extremamente encharcados, então por isso eram muito grande e pesado, para que quando chegasse estava protegido e não tivesse maior dificuldade. Acabava com os dardos inflamados. A maior defesa era essa fé que poderia ter. E assim ele prossegue falando do escudo, do capacete e depois da espada. O capacete é a salvação e a espada é essa palavra de Deus. É justamente o conhecer a Deus. Se compreendemos que nós precisamos dessa armadura para lutar essa guerra, nós precisamos compreender como viver nesta batalha, neste mundo, revestido na armadura que veio do próprio Deus. Como que eu vou viver em justiça? Como viver em santidade? Como viver pela fé nesse mundo? Como viver baseado na palavra, no Evangelho? Como viver assim? Como guerrear nesse mundo? Essa é a ferramenta que nós temos. Como eu posso batalhar e viver essa guerra? Firmes no Senhor, fé nele, conhecedor da palavra, vivendo na dependência do Senhor, na certeza de que Ele está conosco, na certeza de que podemos vencer o inimigo porque Ele é a nossa paz. Essa é a armadura que tenho que lutar todos os dias e vencer. É essa que eu tenho que revestir todas as manhãs. É nessa que devemos, que eu vou usar o termo que todo teólogo usa, que eu não sou tão assim, mas que a gente não usa muito, porque é tratado como uma nomenclatura meio neopentecostal, né? Mas aqui é o texto que se encaixa muito perfeitamente e temos que fazer isso. Tome posse. Vista-se. Pela fé do Senhor, aquilo que Ele te deu, porque isso é espiritual, isso vem de Deus. É aquilo que Ele nos dá para vencer esse mundo. Revista-se, tome posse dessa fé e certeza para a luta, para a guerra,
para a batalha contra o diabo, é assim. Mas, e por fim, que ele nos ajuda, que ele nos orienta, que interessante, que ele termina no versículo 18. Se eu sei o que é essa guerra, eu estou preparado, agora eu vou à luta. E como que é essa luta? Orando. O texto, versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oração constante. Ah, mas como eu faço isso amanhã? Quando eu vou entrar na guerra de novo? Orando. Pedindo a Deus, em espírito, para te revestir dessa armadura. Constantemente, falando com Deus, orai sem cessar. Busque a direção de Deus. Meu irmão, a gente precisa ter o costume de pedir a orientação de Deus todos os momentos. Deus me ajude nesse dia. Deus me dê sabedoria para vencer as tentações. Deus me ajude a tomar as decisões corretas. Deus me ajude a ser paciente. Deus me ajude a ter sabedoria para fechar o negócio. Deus me ajude a não ser ganancioso hoje. Deus, me faz que a tua palavra venha à minha mente quando for preciso. Deus, me ajude para eu compreender quando é o inimigo que está me tentando e não alguém tentando tirar minha paciência. Deus, me ajude a ser amoroso com aqueles que me perseguem, porque eles estão sendo usados pelo diabo. Constantemente, meus irmãos. Em oração diante de Deus. É assim. Deus me ajude a ter paz no que eu fizer no dia de hoje. Peça que Deus direcione a sua vida. E a orientação de Paulo é: faça isso por mim, ele está pedindo. Ore pelos seus irmãos. Quer ver a igreja ser fortalecida, ser forte, revestida pelo Senhor? Ore pelo seu irmão. Seu irmão está perdendo na batalha? Já tentou orar por ele? Já tentou pedir a Deus pela vida dele? Já tentou pedir a Deus para que ele consiga vencer? Já tentou orar pela sua família, pela sua casa, para você ser aquele marido que ama, para você ser aquele servo obediente, para que você seja o filho que não tem problema algum com seu pai? Já orou a Deus pedindo para que Ele te dê sabedoria, revista com a armadura de Deus para viver dentro da sua casa, para ser um bom chefe, para ser uma esposa submissa? Peça a Deus. O problema é que às vezes a gente está orando a Deus e a gente está orando querendo falar do diabo. Quando a gente vê assim, a gente quer falar para o diabo que ele não vai fazer, que ele vai deixar de fazer, que ele não tem vez. Você está falando mais para o diabo do que falando com Deus. Peça a Deus. Quem vai fazer vencer é Deus, não é você. Você quer mandar e fazer instruções que o diabo tem que fazer, o que não tem que fazer. Não é você que diz. Nós só temos autoridade para vencer o inimigo porque fazemos em nome de Cristo. Pelo poder do próprio Deus que está em nós, não porque nós podemos. Lembra quando Paulo estava visitando na sua viagem? Ele chega na cidade, aí tem um povinho lá que está querendo se passar por esperto, evangelizar, querendo ganhar um troco, falar em nome de Paulo, expulsar demônio. Aí o demônio fala bem assim, ó: eu sei quem é Cristo, eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é não. O diabo sabe muito bem quem pertence a Cristo. Ele só obedece por causa de Cristo.
Sabe essas coisas que o povo quer fazer, quer amarrar demônio, quer mandar demônio para todo canto? Não precisa amarrar o demônio, não. Porque na hora que ele não sabe se ele sai ou se ele amarra, né? Cristo já fez isso. Cristo já lançou. Cristo já o venceu. Não é você que vai dizer não. É pelo nome de Cristo. É Ele que faz isso. É Ele que te dá a vitória. Então peça a Ele em oração. É em comunhão com Deus. É assim que devemos lutar. É assim que devemos viver. E é assim que Ele instrui, e Ele pede, fala assim, ore por mim, para que eu tenha intrepidez, sabedoria no falar, porque eu preciso continuar pregando o Evangelho. Eu preciso continuar nessa vida, eu preciso continuar anunciando, eu estou preso aqui. Não fique triste por minha causa. Não fique triste em ver a minha situação, mas ore por mim, não para que eu seja liberto, mas que o Evangelho continue a propagar. E pelo poder do Evangelho, as portas do inferno não prevalecerão. E pela oração e pela proclamação é que nós vencemos o diabo. É toda vez que a gente pede a direção de Deus para vencer essa batalha e anunciar que existe um Salvador, é quando nós resgatamos vidas das garras de Satanás. E ele vive para a glória de Deus e ele é salvo. É assim que a gente vence Satanás. Pelo poder do Evangelho, pela graça dele, e é por isso que ele fica muito chateado. Quando pessoas reconhecem a Cristo como seu único Salvador, é mais um que Satanás perdeu para o seu exército. Por isso que a partir de agora o problema acontece. Ele está perdendo gente. E o céu está sendo povoado pelo poder do Evangelho. Porque Cristo é o que transforma e dá a vitória. O vencer o diabo é proclamar a palavra de Deus que Cristo já fez, venceu, e assim também para que outros saiam das garras do inimigo. E por fim, melhor coisa saber, quando ele despede os irmãos, saber que você pode lutar em paz. Parece meio contraditório. Como que eu posso entrar numa guerra? Não, eu estou em paz nessa guerra. Está lutando, mas eu estou tranquilo. Parece loucura, não parece? Parece loucura você entrar na guerra e falar assim, não, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Estou muito bem nessa guerra. É loucura mesmo. Por isso que o Evangelho é loucura. Por isso é loucura quando nós vemos pessoas passando por dificuldades, aflições, elas se desesperam e o crente passa pelas mesmas dificuldades, mas em paz. Lutar em paz é saber que você está na guerra, tem dificuldade, tem aflições, mas você sabe para quem você está lutando. Você sabe qual o exército que você defende. Você sabe quem está contigo. Então você está tranquilo. Você sabe que vai ter lutas. Você vai ser ferido algumas vezes nessa batalha. Mas você sabe que no final da batalha, a vitória já é garantida. Quer melhor notícia para você lutar? Que é melhor notícia de saber que você está numa guerra. Essa é uma luta que pode trazer morte, mas você está no exército que é o vencedor.
A luta não acabou, mas você já sabe que vai vencer. Você fica em paz. Você fica tranquilo. Você passa pelos problemas que a guerra te traz, mas confiados que a vitória vem do Senhor. Você quer melhor notícia que essa, meu irmão? O problema, sabe qual é? Quando você está no time errado. Você vai passar nessa guerra dessa vida, ter as dificuldades, ter os ataques, ter as feridas, mas você não vai ter paz. Você vai ter desespero, porque você não tem certeza de que o final será vitorioso. Tinha uma frase, não um ditado conhecido, era: eu e Deus somos maioria. Pode ter um monte de gente aí, mas eu e Deus somos maioria. Porque se está com Deus, está garantido. Se você está no povo dele, na equipe dele, está garantido. Você é maioria, você vai vencer. É por isso que nós podemos vencer essa guerra, essa batalha, meus irmãos. Você está na guerra. Mas você pode passar por ela confiado no Senhor, que você vai vencer o diabo. Você vai vencer as tentações. Você vai orar a Deus quando aquela tentação vier à sua mente e tirar a tua atenção. Sabe quando você está querendo fazer tudo certo e vem alguém, vem uma pessoa, vem um pensamento e quer destruir todas as coisas? Pede a Deus: Deus, tire isso da minha mente. Que o Satanás não tenha vez na minha vida. Pedro diz que Satanás está como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Ele é um leão que está rondando a gente, só esperando a gente dar aquele passo falso, para pegar, para nos acusar, para ficar apontando os nossos pecados, para ficar falando: realmente você não presta, realmente você não é filho de Deus, não. Você não faz nada certo dessa vida. Sai para lá, Satanás. Sai, diabo. Está sendo usado pelo diabo. Isso é o papel do diabo. E uma exortação, meus irmãos: não faça o papel do diabo, tá? Já basta o diabo pronto para ver você cair. Não seja você também, que fica só esperando o irmão. Ele vai cair. Pronto para ver o irmão dar uma escorregada, para falar: eu falei que ele não era assim. Meu irmão, não faz o papel do diabo, não. Não fique olhando para os outros, pronto para ver o pecado, procurando o pecado nos outros. Sai dessa vida. Saiba que cada vez você tenta atrapalhar a vida do irmão, toda vez você fica tentando atrapalhar a intenção, o pensamento do irmão, você pode estar sendo usado por Satanás. Eu lembro quando eu era pequeno, para acabar, tinha um rapaz que era amigo nosso, da família, da igreja. Eu era criança, né? Não sei quantos anos não tinha. Tem uns 8, 9 anos. Aí eu estava no culto, né? Aí estava rolando o culto e eu estava falando na orelha dele. Brincando, né? Falando. Daí ele virou sério para minha cara assim. Ele fazia muita piada comigo, engraçado, mas ele virou sério para minha cara assim: sabia que você pode estar sendo usado pelo Satanás? Eu falei: que? Fiquei quietinho. Ele estava brincando comigo, mas serviu. Sabia?
tudo aquilo que faz tirar a sua atenção de Cristo é aquilo que Satanás quer. Seja em qualquer lugar, qualquer situação da sua vida. É isso que ele quer. Que você mude o foco da sua atenção e da sua vida. Que você não olhe para Cristo. Que você não deseje mais Ele. Que você veja qualquer outra coisa. Porque qualquer outra coisa é dele. Tirou o foco de Cristo. Meus irmãos. Precisamos estar atentos, sensíveis à vontade de Deus, compreendendo que aquilo que Ele quer para nós. E não seja usado pelo diabo. Busque na sua mente a direção de Deus para permanecer atento àquilo que Deus quer para nós. E só uma aplicação, e na verdade não, a aplicação é só para centrar para nós e como nós devemos viver. E eu quero que todo mundo fale junto comigo agora. Todo mundo junto esse versículo. Sai decorando. Todo mundo junto, vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. De novo. Quanto ao mais, última vez, de cor. Quanto ao mais, de cor. Quanto ao mais, sede. Amém? Que o Senhor seja a sua força, o seu ânimo para vencer o dia mal. Vai vir dia mal. Eu não sei se você está passando pelo dia mal. Eu não sei se você já passou pela dificuldade, aquilo que aperta o seu coração, aquilo que te traz dúvidas, angústias, aquilo que traz tristezas. É o dia mau. Mas seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder, que é Ele que vai nos ajudar a vencer as setas inflamadas do maligno. Para que a gente consiga ser uma igreja saudável, uma igreja que ora, que age, fortalecida no Senhor, que vive cheio do Espírito Santo, que transmite esse poder. Essa igreja que foi salva, separada, eleita de Deus, porque a graça dele nos alcançou, e agora nós vivemos essa batalha porque nós pertencemos a Ele. Mas Ele disse que Ele está conosco, que o seu poder está sobre nós. E se Ele venceu a tentação, nós podemos vencer a tentação. Não porque a gente é bom, mas porque a força e o poder do nosso Deus está conosco. Porque é Ele quem faz tudo em nós. Porque é Ele que nos dá a vitória. Porque é Ele que conduz a nossa vida em triunfo. É porque é Ele que nos dá a vitória no final da batalha. É Ele que nos dá o consolo no dia mau. É Ele que nos dá a esperança na aflição. É Ele que nos dá o consolo na dor. É Ele que direciona as nossas mentes para ser conduzidas pelo Espírito Santo, guiadas por Ele, fortalecido pela sua boa mão, cheio do poder do Espírito Santo. Que amanhã você comece mais uma semana de guerra, mas fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Amém? Vamos orar.